quero hoje falar sobre esse aspecto que ele tem, sobre essa característica que ele tem de viver sempre na atmosfera, na dimensão do próprio Deus. Ele parece que não tem os pés aqui nesse planeta, ele vive num outro lugar. José, ele é um jovem sonhador, mas não é sonhador no sentido de quem vive alienado, sabe? Leclerc é um sonhador, né? Parece que ele não está aqui. Quando ele fala, parece que ele está em outro planeta, parece que ele não vive a realidade, vive numa bolha. Às vezes nós usamos essa expressão para falar de alguém que não vive a própria realidade, vive um mundo paralelo. Não é o caso dele. Também não é um aspecto místico, né? Porque muitos cristãos gostam dessa coisa de sonho, né? Você tem uma amiga que sempre diz para mim: você acredita em sonho? Você não acredita em sonho? Eu tive um sonho. Os crentes adoram essa coisa do sonho, como se os sonhos tivessem um aspecto espiritual. Inclusive, se você entrar no Google, você vai ver que tem explicação para tudo quanto é sonho, né? Sonhei com rato. Aí o cara, significa isso. Sonhei com cachorro. Sonhei com maçã. Sonhei com carro. Sonhei com... Outro dia eu estava lendo, inclusive, um artigo, sonhei com um cachorro, aí foi procurar o significado, tinha vários significados: letra A, cachorro latindo; letra B, cachorro latindo parado; letra C, cachorro latindo correndo; letra C. Aí fica difícil, né? E é tudo subjetivo, e tudo muito místico, né? Tudo muito voltado para o mundo, do mundo pessoal, particular. Inclusive lá no livro de Jeremias, é um texto que nós não vamos ler agora, tem um capítulo dedicado a profetas que gostam de falar de sonhos. Tive um sonho, Deus falou comigo, e Deus é muito duro no texto, repreende duramente essas pessoas que usam sonhos para mandar mensagens, né? E eu também vim de uma igreja que tinha uns irmãos lá que adoravam dizer isso. Toda vez que tinha um problema na igreja, você, essa noite eu tive um sonho, aí queria entregar logo uma mensagem. E não é esse tipo de sonho que José tem também. Na verdade, o que José sonha, sem saber o que sonha, é o que Deus está fazendo. José é um personagem dentro de um plano maior que Deus está realizando. E a sua mente e o seu coração estão cheios do que Deus está realizando. E Deus está compartilhando com ele a sua vontade, o seu desejo. Deus fez isso com Samuel, quando ele era criança. Falamos sobre isso aqui já. Samuel estava lá pequenininho ainda, garotinho, acendendo os candelabros do tabernáculo. A Bíblia diz que Deus falou com ele: vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai acontecer. Será que Samuel, ainda menino, entendeu o que Deus ia fazer? É claro que não. Mas Deus foi colocando dentro do coração dele o que ele ia realizar, para que depois ele pudesse compreender. Também fez isso com a família de Sansão, fez isso com Ruth, fez isso com Davi, fez isso inclusive com a família de Jesus, né? Jesus pequenininho ainda, Maria vendo Jesus andando, falando, se comportando, ela não entendia o que estava acontecendo. Jesus dizia: ainda não é meu tempo, vai acontecer dessa forma, eu trabalho para o meu pai. E a Bíblia diz que ela ouvia, guardava no seu coração, mas não compreendia totalmente. Então, na verdade, todos esses movimentos de sonhos, de palavras, de revelações, são coisas que Deus está falando e compartilhando e colocando no coração dos seus servos aquilo que ele está fazendo. E não significa propriamente que os seus servos compreendam. Tem uma outra passagem, inclusive, com o pai José, o velho Jacó, que ele está lá deitado e vê ele tem uma visão, uma visão barra sonho, barra visão, que ele vê uma escada indo na direção do céu, e os anjos desciam, os anjos subiam. Ele não tem essa compreensão, ele não consegue ter. Deus vai falando conosco, e nós não conseguimos entender tudo que Deus está fazendo, mas ele vai plantando no coração dos seus servos essas sementes. A mesma coisa acontece quando a gente lê a Bíblia, né, irmãos? Quantos textos nós lemos, ficamos impactados com o que lemos, mas não compreendemos totalmente. E aquilo enche às vezes o nosso coração de esperança, e ficamos pensando: o que será que isso realmente significa? Quando será que isso realmente vai acontecer? Será que vai ser dessa forma? Então esses movimentos que Deus faz são comuns. Portanto, José não é um alienado, um lunático, que vive paralelo, e também não é um místico que está tendo sonhos. Ele está com o coração cheio de algo que Deus está colocando nele. E como ele só tem 17 anos, né, irmãos? Ele tem também um quezinho de ingenuidade. Ele vai compartilhar com seus irmãos, e os seus irmãos
não são flor que se cheire, né? A gente já viu aqui pela reação, pelos planos, pelas coisas que eles dizem, eles são terríveis, né? E tem várias histórias na Bíblia com esses irmãos fazendo coisas terríveis, que nós não vamos tocar nesse assunto. Queria ler com vocês esse versículo de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículo 5, que diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ou seja, quem vive apenas de acordo com a sua própria natureza humana tem a sua mente voltada para aquilo que a sua própria natureza deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito de Deus tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que quando as pessoas se relacionam com Deus, quando elas nascem de novo, quando elas vivem com o Criador, o seu coração transborda daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está pensando, e aquilo é maior do que você. Isso significa que José, desde garoto, ele já não pertence mais a esse mundo, ele não é mais parte dessa realidade, ele vive num outro lugar. Então esse mundo, para pessoas que nasceram de novo, para pessoas que se encontraram com Cristo, para pessoas que foram redimidas, essa vida é muito difícil. Fica ruim, tudo fica ruim. A realidade fica ruim, as situações ficam ruins, as circunstâncias, tudo fica muito endurecido, muito complicado, porque você não faz mais parte dessa vida, você faz parte de um outro lugar. Tudo que tem no coração de José se inclina para Deus, então ele não consegue, e aquilo que é bom, que é iluminado, que é abençoado, que é glorioso, que tipo de efeito tem nos seus irmãos? Desperta o ódio, desperta a raiva, desperta a inveja, desperta o rancor. Interessante, né? Quantas vezes, vou falar das minhas poucas experiências, né? Quantas vezes a gente dá aula, abre a Bíblia, explica tudo com clareza e o aluno sai com raiva. Quantas vezes você prega a Bíblia, fala tal, e as pessoas voltam para casa reclamando. E isso não acontece comigo, acontece com vários irmãos. Quantas pessoas que são iluminadas, têm a presença de Deus na vida delas, têm o coração inclinado para o Senhor, e quando estão trabalhando, despertam inveja dos seus colegas. Quando estão fazendo alguma coisa, despertam o ódio dos seus familiares. A luz incomoda a escuridão. Então José, ele incomoda os seus irmãos, não pelo que ele disse, ou porque ele sonhou, ele incomoda os seus irmãos pelo que ele é. E ele não é mais deste mundo, irmãos. Ele pertence ao Senhor. Como a Bíblia vai dizer no título dessa reflexão de hoje. A nossa pátria não é aqui. E isso incomoda os seus irmãos. Deixa os seus irmãos profundamente incomodados. José sonhou com os feixes de trigo se inclinando diante dele, com o sol e a lua e as estrelas se curvando diante dele. E os seus sonhos é dose, né? Os seus sonhos geraram inveja nos seus irmãos, no coração deles. E a Bíblia diz que eles não conseguiam mais falar com ele pacificamente. Toda vez que eles falavam com ele, eles falavam com raiva, com ódio, como nós lemos no versículo 4, né, de Gênesis 37. Quando os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro, odiaram-no e não conseguiam mais falar com ele pacificamente. E é óbvio que ele não sabia do que se tratavam os sonhos, porque esta revelação que o sonho traz só vai se cumprir na vida dele muitos anos depois. Lá na frente, no final da sua jornada, é que ele vai dizer para os seus irmãos: agora eu entendo o que Deus está fazendo. Mas nesse momento aqui, ele não sabe. Como Davi não sabia que seria o grande rei, como Ruth não sabia o que aconteceria com ela, e como nós também não sabemos no que vai dar a nossa estrada, né, irmãos? A nossa estrada tem um destino e a gente não sabe onde vai dar. Mas, de fato, aqueles que se relacionam com Deus, que nasceram de novo, geram na escuridão um abalo. E os seus irmãos, então, o odiavam profundamente. É importante sempre dizer, quando lemos essa passagem, né, que algumas pessoas vão pegar José e vão transformar ele num vilão. Ah, porque José incomodava os irmãos. Ah, porque José era arrogante. Ah, porque José era fofoqueiro. Contava o que seus irmãos estavam fazendo. Já ouvi isso várias vezes. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz em momento nenhum que ele era fofoqueiro, que ele era vilão.
Pelo contrário, a Bíblia diz que ele é o homem de Deus em contraste com os seus irmãos. Quando ele falava dos seus irmãos, que o pai dele botava ele para vigiar, né? Vai lá ver o que eles estão fazendo. É por quê? Porque os seus irmãos eram idólatras, porque os seus irmãos eram perversos, porque os seus irmãos, alguns deles eram criminosos, em outras circunstâncias eles vão cometer crimes. Nós vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que Judá vai fazer, vamos ver o que Rubem, Levi e Simeão vão fazer. Esses irmãos não são fáceis não. Tem várias histórias que falam da maneira como eles se comportam. São pessoas ruins, complicadas, de caráter duvidoso, e José destoa no meio deles, e ele vai e conta para o seu pai. Não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Vemos também que o grande profeta Samuel, lá em 1 Samuel, a Bíblia diz que os moradores da cidade reclamavam dos filhos dele. Seus filhos fazem isso, seus filhos andam dessa maneira, seus filhos se comportam assim, assim. Então não é uma coisa incomum. Isso é algo, um comportamento que se repete em muitas famílias e também nas nossas famílias. Nem todas as pessoas são incríveis, né? Tem muita gente com problema. Então José compartilhava, ele não é arrogante, ele não é fofoqueiro, ele é um homem de Deus. Ele dizia para o seu pai, os meus irmãos estavam lá, fazendo isso, fazendo aquilo, e o seu pai o amava por isso, o amava por isso. Aí tem aqui uma ilustração que tenta nos mostrar mais ou menos o que ele viu, o que é uma coisa meio esquisita, né? Meio filme de terror, né? Trigos assim se curvando, né? Negócio meio estranho assim, mas foi uma visão que impactou ele. E vejam que Jacó, né, quando ouve o sonho, ele reclama, ele repreende José, mas a Bíblia diz que ele não sentiu ódio, ele ficou pensando, ele ficou ali meio impactado. Por que ele ficou impactado? Porque isso já aconteceu com ele antes, ele já teve sonhos também, Deus já falou com ele também, ele sabe que algo está acontecendo, ele só não consegue discernir, ele não está apto para discernir o que Deus vai fazer. José, como diz a Bíblia, levava Deus a sério. E uma das formas que mostram que ele levava Deus a sério é o fato de que ele honrava o seu pai. Então ele era uma pessoa virtuosa. E a sua virtude denuncia os pecados dos seus irmãos. Vou contar para vocês uma historinha rápida de um professor. Um professor estava dando aula numa determinada sala, aí ele preparou uma aula, né, um computador, um projetor, preparou uns vídeos para mostrar para os alunos. Na hora que ele foi ligar o projetor, as tomadas não funcionavam. Aí ele reclamou com a inspetora, que reclamou lá com o administrador da escola, e ele mandou consertar. Beleza, aí deu a aula. Aí na semana seguinte, ele foi lá, botou o projetor e tal, mas quando chegou na sala, as canetas não funcionavam para escrever no quadro. Ele reclamou com a inspetora, reclamou com o cara, ele foi lá e consertou. Aí na outra semana, tinha o projetor, tinham as canetas, mas o quadro estava arranhado. Aí ele reclamou com a inspetora. Aí veio o gerente da escola. Aí o gerente disse assim, ou você é muito mala e reclama de tudo, ou ninguém está dando aula, só você que está dando. Tem alguma coisa errada. Ou você é um grande reclamão, porque ninguém reclama, só você. Ou está todo mundo enrolando e só você está dando aula. Por quê? Porque a virtude do professor revela a falha dos outros. Imagine você entra, né, passa para um concurso público, né, vamos dizer, Benassi está aqui, vai fazer um concurso para ser funcionário público federal. O Benassi é muito pilhado, né, parece um fuzileiro naval, um SEAL, né, aqueles caras com sangue na boca esperando a guerra chegar, né, todo camuflado, né, ele passa no concurso, aí no primeiro dia ele vai, amarra o boot, né, bota a bússola, faca, não sei o que, cheio de maquiagem, com mochila, vai, aí ele chega antes, sai depois, todo dia. Ora, se tiver um monte de gente que enrola, né, que empurra com a barriga, que não trabalha, ele vai incomodar. Não vai incomodar? Pra caramba. Eu tenho uma conhecida, inclusive a Rosângela lá de Caxias, né, que ela falou pra mim que ela fez um concurso público e pediu demissão, pediu para ser exonerada, porque ela não aguentava chegar lá e ver que ninguém trabalhava. E o fato dela trabalhar dentro do horário dela incomodava todos os outros. Então isso é do ser humano. A virtude de José incomodava os seus irmãos, porque a sua luz mostrava as trevas em que eles viviam. Sua prontidão em obedecer o pai, o seu coração sincero. O sucesso de José era o fracasso dos seus irmãos. Então qual é o plano deles? Elimina o cara.
tem que arrancar ele daqui. Esse cara é um problema. Ele é um problemão. Toda vez que ele está aqui, ele entrega a gente. Você vê que o pai mandou ele para um lugar atrás dos seus irmãos, quando chegou eles não estavam mais lá. Já tinha um plano B, já tinha um esquema, já tinha um plano lá para assistir o jogo do Brasil, né? Eles se juntaram, já ia rolar um churrasco, ia ter festa, ia ter isso. E eles eram bem assim. E o fato dele ser assim incomodava os seus irmãos. Vamos ler 3 passagens rápidas que nos ajudam a entender e a consolidar um pouco mais esse conceito. Efésios capítulo 5, versículo 8. Quando vocês eram trevas, né? Não é isso não. Efésios 5, versículo 8. Antes, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Depois que a pessoa se encontra com o Senhor, há uma mudança de comportamento. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, quem tem virtude, quem tem luz, quem tem Deus, não consegue esconder. Aquilo transborda. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, os seus irmãos estavam cegos, perdidos em si mesmos. E José tem na sua mente, ele sonha com aquilo que Deus está fazendo. Então, o fato de José ser servo de Deus incomoda as trevas. Essa consciência nós precisamos ter, irmãos. Essa consciência nós precisamos ter. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Mas onde a luz está, as trevas se incomodam de alguma forma. Porque isso mexe com valores, mexe com princípios, mexe com comportamentos e desperta nas pessoas raiva, inveja, perseguição, né? José se dispôs a obedecer o seu pai, foi ao encontro dos seus irmãos, e os seus irmãos já não falavam mais com ele. Mas ele só queria servir o seu pai. Mas essa obediência que ele tinha gerava um preço muito caro que ele acabou pagando. Ou seja, a obediência a Deus, o serviço ao Senhor, o cuidado, tem um preço que se paga. À medida que a luz acende, aquilo te custa alguma coisa. Te custa pessoalmente e te custa nas relações. Então ele pagou um preço muito grande. Como você paga um preço por ser honesto, paga um preço por ser íntegro, paga o preço por ser respeitoso, paga o preço o tempo todo. O tempo todo paga o preço. Nós temos um caso na Bíblia de Nabote, que tinha uma plantação de uvas, né? Tinha uma vinha, e aquilo foi uma herança que ele recebeu do seu pai. Então ele não podia vender. A lei de Moisés não permitia que você vendesse um terreno ou um bem que você recebeu por herança. Era uma forma de preservar a herança. Então ele foi obediente a Deus e não vendeu para Acabe. O que Acabe fez? Se juntou com Jezabel, montou um plano, acusou Nabote de uma mentira, envolveu ele num esquema, fez um julgamento público, matou o cara e ficou com a vinha. Ou seja, ele morreu, qual é a palavra que me fugiu? Ele morreu de forma injusta, foi acusado injustamente, sofreu a pena injustamente, perdeu a vida porque foi honesto, porque foi honrado, porque serviu a Deus. Isso mostra para nós, irmãos, que, de novo, né, as falácias religiosas, se você for fiel em tudo, se você amar a Deus em tudo, se você servir em tudo, você vai ser o melhor, você vai ocupar o melhor lugar da sua empresa, o melhor lugar da rua, o melhor lugar entre seus amigos, você vai ser mais abençoado. Não é isso que a Bíblia está mostrando. Pelo contrário, a Bíblia está mostrando que quanto mais perto de Deus a pessoa está, mais dificuldades nessa vida ela enfrenta. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Então isso incomoda. Há um discurso religioso falacioso de que os cristãos, quanto mais comunhão com Deus eles tiverem, mais sucesso eles terão. Mas não é verdade, porque o sucesso nessa vida é muito aleatório, irmãos. É muito aleatório. Na verdade, os crentes enfrentam
muitas dificuldades, às vezes mais dificuldades, porque não querem se envolver em problemas, não querem se envolver em corrupção, não querem apontar falhas, não querem gerar dificuldade para outro. Aí ele vai ficando contra a parede, porque o seu coração transborda de justiça. Por um lado, isso é péssimo. Por outro lado, isso é bom. É bom que não haja dentro de nós raízes nesse mundo. É bom que não haja no coração dos crentes uma raiz que os prenda. É bom que eles não esperem nada nesta vida, porque há uma vida melhor que os aguarda na eternidade. Amém, irmãos? É bom. E muitas vezes essas dificuldades, elas nos deixam desconfortáveis, inquietos, para nos lembrarmos que não somos dessa vida, não somos daqui. Não somos mesmo. Essa obediência teve um preço terrível para José. Se você achava que nós íamos ler esse texto para mostrar o quanto José foi vitorioso, espetacular, esplendoroso, porque serviu ao Senhor, de forma nenhuma. Ele sofreu pra caramba. Ele comeu o pão que Deus amassou. Ele comeu o pão que foi Deus que amassou, que é uma coisa que deixa a gente surtado. Se a nossa teologia, se o nosso conhecimento bíblico fosse ruim, toda a tragédia da nossa vida, nós colocaríamos a culpa no diabo, na circunstância. O que deixa a gente surtado é saber que Deus é que manda na parada. Isso é que deixa a gente surtado. Essa inquietação pertence aos crentes. Porque quando você não tem conhecimento bíblico, teológico, mínimo, então você culpa o inimigo, culpa a vida, culpa o homem, culpa o partido político, culpa as circunstâncias. Mas os crentes sabem, porque a Bíblia diz que nada no universo acontece sem que Deus determine. Então não tem pão que o diabo amassou. O pão foi Deus que amassou e deu para ele comer amassado mesmo. Por servir a Deus, ele foi humilhado, foi escorraçado, vendido como escravo pelos seus irmãos, porque ele servia a Deus. Há uma falácia religiosa de que quem decide servir a Deus, né, e abandona tudo, vai prevalecer, vai triunfar, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O único que serviu a Deus plenamente, de ponta a ponta, sem nunca ter errado, e foi aprovado em tudo, o seu fim foi a cruz. Não há outro caminho. Por isso que José é comparado com Jesus, porque ele está meio que no caminho da cruz dele, né? Uma cruz bem difícil de se levar. José sofreu não porque estava errado, ele sofreu porque estava certo. Ele não sofreu porque cometeu pecados, mas ele sofreu porque ele tinha virtudes. Ele sofreu porque ele foi obediente, porque ele foi virtuoso e porque o seu coração estava cheio da vontade de Deus. Que tipo de sofrimento ele enfrentou? Vamos ver se a gente se solidariza e se identifica com José. Ele sofreu boicote, ele sofreu ódio, ele sofreu ciúme, ele sofreu traição, desdém, o pessoal desdenhou dele, perversidade, ele foi vendido como escravo, isso porque eram irmãos, hein? A parentela dessa, você não precisa nem de inimigo, né? Tudo irmão. Ele foi escorraçado pelos seus irmãos. Depois disso, no Egito, ele sofreu desvalor. Ele foi humilhado e colocado numa situação muito difícil. Ele foi vendido como mercadoria. Ele virou um produto. Virou uma máquina de serviço sem nome, sem identidade, sem sentimento. Havia um plano que Deus estava realizando. Nós que estamos lendo a Bíblia agora sabemos que estamos lendo, né? Na hora que seus irmãos colocam ele no buraco e decidem, estão ali conversando para decidir o que vão fazer, naquela hora, exatamente naquele momento, passa a caravana, né? É óbvio que isso não é coincidência, é um movimento de Deus para levar ele para o Egito, que é onde tudo vai acontecer. É um plano glorioso, espetacular, sublime, vai abençoar a gente pra caramba. Mas até o final do plano, José vai sofrer. E muita coisa. E ele não sabe. Ele não sabe. E tudo que ele sofre, sofre porque é fiel. Isso vai me lembrar os textos de Ruth, né? A sogra de Ruth, Noemi,
reclamando da vida. Eu fui fiel ao Senhor, mas o Senhor decidiu acabar com a minha vida. Eu estou sofrendo na mão de Deus, ela diz. Podem me chamar de Mara, porque eu bebo águas amargas. O Senhor decidiu não me favorecer. É uma frase do texto bíblico que é dura, mas ela sabe que é Deus. Ela decidiu cuidar dos seus filhos morreram. Ela decidiu cuidar das suas noras o traíram. Ela decidiu construir uma outra vida, teve que voltar para o mesmo lugar, ser humilhada, passou vergonha, passou mexame, passou dificuldade. Por quê? Porque ela serviu a Deus. Porque ela foi constante, porque ela foi séria, porque ela foi dedicada. E esse é um sentimento comum para todos os que pertencem a Deus e não são mais desta vida. Tem o coração linkado na videira, conectados no Criador. Então não pertence mais a essa vida. Então nessa vida vai acontecendo tudo ao contrário. E isso incomoda o coração. Além disso, né, os egípcios podiam comprar a sua vida, mas não a sua consciência. Ele preferiu ir para a cadeia, por exemplo, do que se deitar com a mulher de Potifar, que é uma coisa que vai acontecer lá na frente. Ele preferiu ser preso, porque ele poderia ter muitas vantagens, né? Imagine, ele como servo de Potifar e amante da mulher de Potifar, ele podia ter um monte de vantagem financeira, né? Benefícios, privilégios, mas ele preferiu não trair a sua consciência e foi preso, pagou um preço terrível. Portanto, irmãos, não existe preço a ser pago para que Deus nos salve. A salvação é de graça, amém, irmãos? Mas existe um preço a ser pago se você ama o Senhor. Natural. Ama o Senhor, acende a luz, as trevas se incomodam. E isso gera um monte de problemas. Um monte de problemas. E ele foi preso por causa disso. E depois, além disso tudo, ele sofreu ingratidão. Porque a Bíblia diz que quando ele estava preso, é uma história que a gente vai ver depois, os prisioneiros também tiveram sonhos. E ele interpretou os sonhos, não é que os caras foram embora, né? Um morreu e o outro foi embora. O que saiu não largou ele lá, ele ficou largado, ficou abandonado dentro da prisão. Ingratidão. Eu não sei o que é pior, se é o ódio dos irmãos ou a ingratidão das pessoas que ele ajudou. Olha, os servos de Deus têm que conviver muitas vezes com ódio e muitas vezes com ingratidão. E às vezes com as duas coisas. E aí a pergunta que não quer calar, irmãos, que vem do fundo da nossa alma: onde Deus está? Que não faz nada, que nos deixa sucumbir no ódio e na ingratidão. Não faz nada nesse momento. Deus está fazendo tudo no seu plano redentor. Só que a gente não sabe. E porque a gente não sabe, isso é uma desgraça. A gente sofre porque não sabe. A gente sabe que está lendo. Mas ele na prisão, quando ele sai da prisão, quando nós lemos o texto, depois nós vamos falar desse assunto num outro momento, ele sai igual o Robinson Crusoe, todo barbado. Tem que ser barbeado para ir à presença de Faraó. Imagina há quanto tempo ele não está ali, largado, não é nada, não é ninguém. E o plano de Deus está rolando. Eu pergunto a todos os irmãos e irmãs, em nome da virtude de fazer parte do propósito de Deus, alguém de nós aqui gostaria de viver a mesma experiência de José? Levante sua mão. Alguém levantou a mão e fez assim. A gente só quer a virtude, mas não tem virtude sem a jornada. E a jornada dos que creem em Deus é muito dura. É muito dura. Muito complicada na sua trajetória. José foi levado para a cadeia pela acusação de assédio sexual e sofreu por causa da fidelidade de Deus. Assim como Davi foi perseguido por Saul, como nós já vimos aqui, Potifar jogou José na cadeia. Assim como Abel foi assassinado por Caim, só porque Deus o aprovou. E mais nada. Só isso. Deus recebeu a oferta de Abel, Caim se encheu de ódio e matou o seu irmão. Mesmo assim, apesar disso tudo, a Bíblia diz que Deus era com José. Então, a partir desse texto, podemos olhar para a nossa vida e dizer, mesmo assim, apesar de tudo que temos vivido, podemos olhar para o texto e dizer, Deus está do nosso lado. Amém, irmãos?
Mas não é fácil, não. É ruim. É muito ruim. Como a Bíblia vai nos ensinar, não há vitória sem luta, nem exaltação sem humilhação. Esse é um aprendizado bíblico importante. Eu não acredito que José passou anos na cadeia cantando. Você acredita? Oh, que dia feliz! É assim que você acredita? É claro que não, né? Com certeza, assim como nós vimos semana passada que Elias estava com raiva de Deus, lembram? Já vimos Abacuque com raiva de Deus, já vimos vários personagens reclamando com Deus. Moisés, certamente feliz ele não ficou. Então, nesse aspecto, podemos também ter empatia com José e saber que quando as situações são muito ruins, não precisamos ficar felizes. Que é uma falácia religiosa. Passa pela prova cantando, já ouviram isso? Se eu não me engano, os irmãos mais antigos tem até uns hinos assim, não tem? Acho que tem. Passa pela prova, ó. Passa pela prova dando glória a Deus. Passa pela prova dando glória. Imagina, José na cadeia, glória a Deus, que aleluia, que dia bonito, que coisa boa. Não, né, irmão? Isso é uma falácia religiosa. Ninguém passa pela prova cantando. O que está em questão é que ou somos deste mundo e vamos vivendo, ou assumimos que não somos desse mundo e aprendemos a lidar com essas crises e dificuldades. E quando aprendemos que não somos desse mundo, temos que ter a consciência de que se a porta fechou, foi Deus que fechou. Se trancou, foi Deus que trancou. Se deu errado, foi Deus que quis que desse errado. E ponto final. E duro é no meio de toda essa dificuldade, você ter que reconhecer que Deus é soberano. Eu sei que é o Senhor. Mas chega a dar dor no coração. Porque há uma falácia religiosa de que a fidelidade do Senhor vai nos conduzir, né? O cara, já que a gente falou de meia música e meia passagem, né? A gente pega meio salmo. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes. Ele me leva a águas tranquilas, né? Mas o texto também diz que ele me conduz pelo vale da sombra da morte. Mas essa parte a gente não cita. Só cita a parte boa. Ou somos desse mundo e nos envolvemos com o Egito e vamos embora, ou não somos desse mundo e temos a consciência de que todas essas crises vêm pelo fato de pertencermos ao Senhor, que é o que ele está enfrentando. Como José conseguiu ser fiel na adversidade e na perplexidade? Porque eu se fosse ele, também ficaria perplexo, porque eu não fiz nada. Não fiz nada. Como ele conseguiu ser fiel? Bom, não, mágica que não tem, né, irmãos? Então vamos ler esses 4 textos para encerrarmos a meditação dessa noite. Primeiro vamos ler Isaías 42, do versículo 1 ao versículo 4. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e fará justiça nas nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. Isaías está falando do Messias, está falando de Jesus, do que ele vai fazer, de como ele vai agir, de que ele não vai sofrer, de que ninguém vai arrancar a vida dele, ele vai entregar a sua própria vida para fazer justiça. E uma das coisas que ele faz na sua justiça é não esmagar a cana, nem apagar o pavio que fumega. Irmãos, eu vou te falar, quase sempre eu me sinto um pavio fumegando. Sabe aquele pavio que quando você sopra a vela do bolo e fica ali? Eu tô nessa unção, é a unção do pavio que fumega. E aí fala assim, apaga a velinha, né? Molha o dedo aqui, né? Mas o que o texto vai dizer? Que o nosso Senhor Jesus,
nunca vai esmagar a cana e nunca vai apagar o pavio que fumega. Aconteça o que acontecer, Ele nos preservará. Amém, irmãos? Essa é uma função do Senhor. Mas olha que a cana está caindo, né? E o pavio está fumegando. É o caso de José, é o nosso caso. Vamos ler o Salmo 103. Salmo 103, versículo 13 e versículo 14. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Então o Senhor sabe do que somos e como somos, e assim Ele nos preserva. E para a gente fechar, voltando ao livro de Isaías, Isaías capítulo 40, primeiro versículo 11, que diz assim: como um pastor, o Senhor cuida do seu rebanho, e com o braço ajunta os cordeiros, os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Então a Bíblia vai dizer que Deus conduz os seus servos e os carrega no colo, se for necessário. E por fim, versículo 29 até o 31. O Senhor fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os moços tropeçam e também caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, porque o Senhor está conosco. Amém, irmãos? Então, a história de José, esse primeiro momento de José, é muito importante para que tenhamos clareza sobre o que significa pertencer ao Senhor. Significa isso, de que a luz que Deus coloca dentro de nós, através do seu Espírito, muitas vezes nos leva a grandes dificuldades, a circunstâncias difíceis, em diferentes fases, em diferentes momentos, em diferentes ambientes. Mas isso não significa que estamos derrotados. Significa que Deus está agindo, e Ele age, às vezes, com muita dureza. Se você olhar para a vida de José, Deus é bem duro com ele, muita dificuldade que ele enfrenta. Nós não queremos, não perguntei assim, quem gostaria de receber essa mesma vocação? Ninguém quer, porque é uma vocação messiânica, de sofrimento. Então ninguém quer receber isso. E nós também não queremos. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que isso acontece com aqueles que andam na presença do Senhor. E se isso acontece, como ter fidelidade a Deus na adversidade e na perplexidade? Como fazer isso? É olhando para os textos, nos lembrando quem Deus é, nos lembrando das suas promessas e orando, né? Eu fecho essa mensagem lembrando de um testemunho que eu ouvi há muitos anos atrás, quando eu era jovem, né? De um irmão que era missionário, que veio da América Central. E ele contou pra gente lá no culto, falando que a família dele era muito pobre, que o seu pai morreu muito novo, trabalhando demais, ficou doente, morreu. Seus irmãos estavam doentes. Nem aconteceu a mesma coisa com seu avô, aconteceu a mesma coisa com seu bisavô. Então ele foi, lendo a Bíblia, ele viu o texto que dizia que Deus derrama sua ira sobre o homem até a terceira geração, mas que Deus espalha a sua benignidade até a 1000ª geração. Então ele olhou para aquele texto e ele fez uma oração: Senhor, olha, a minha vida está muito dura, da minha família, a minha, do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, mas se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, se o Senhor tiver esta vontade, o Senhor pode estender a sua mão sobre mim e fazer com que eu seja a 4ª geração e pare na 3ª. E ele contou aquilo com lágrimas nos olhos, como Deus fez com que a sua vida mudasse aos poucos. Lendo o texto, aquele texto trouxe ao seu coração esperança. Então, a única fonte de esperança para nós, irmãos, é a palavra de Deus. Quando olhamos para ela, ela nos lembra quem Deus é, quem nós somos, que somos pó, mas apesar de sermos pó, Deus nos conduz como um pastor que carrega as suas ovelhas no colo, e que é verdade que às vezes a vida é tão dura, que parece que a cana vai ser esmagada, parece que o pavio vai fumegar, mas Ele promete que não permitirá que a cana seja esmagada até o fim, e que não deixará que se apague o pavio que fumega,
Porque José está ferrado, tá? Mas Deus é que colocou ele naquele lugar. E o Deus que o colocou lá, o sustentará e o levará até o fim. Então nós cremos que o Senhor que está nos conduzindo nos sustentará e nos levará até o fim. Amém, irmãos? Então vamos ficar aí.